Bruno Henrique, atacante e ídolo do Flamengo, sempre fez questão de valorizar cada pessoa que trabalha nos bastidores do clube. Mas em um dia inesperado, um humilde faxineiro chamou sua atenção. Discreto, dedicado e sempre sorridente, ele cumpria suas funções sem nunca reclamar, mesmo diante das dificuldades. Intrigado, Bruno decidiu investigar a vida deste funcionário após o expediente. E o que ele descobriu o deixou completamente atônito. A realidade daquele trabalhador era muito mais dura do que qualquer um imaginava. E a atitude que Bruno tomou, depois disso, foi simplesmente emocionante. Uma história que prova que o verdadeiro respeito vai muito além das quatro linhas. O sol mal tinha nascido quando seu Raimundo já estava no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Aos 54 anos, com o corpo ainda ágil apesar do tempo, ele percorria os corredores silenciosos com um sorriso sereno no rosto marcado pela vida. Como faxineiro há mais de 15 anos, conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Naquela manhã de verão carioca, o ar estava quente e úmido quando Bruno Henrique chegou. Desde que se tornara um dos líderes do elenco, o atacante mantinha o hábito de ser um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Mas naquele dia, ao entrar no vestiário, encontrou tudo impecavelmente limpo e organizado, com um pequeno bilhete escrito à mão. "Bom dia, craque. Que Deus abençoe seu treino hoje." "Quem deixou isso aqui?" perguntou Bruno à recepcionista. "Deve ter sido o seu Raimundo, Bruno. Ele sempre chega antes de todo mundo para deixar tudo brilhando." Bruno franziu o senho. Estava no clube há anos, mas mal conhecia esse funcionário que parecia invisível aos olhos de muitos. E aí, nação rubro-negra, estão curtindo a história do Bruno Henrique e do faxineiro seu Raimundo? Agora é a sua vez de participar. Qual jogador do Mengão você gostaria de ver como protagonista da próxima história inspiradora? Comenta aí embaixo o nome do seu ídolo do Flamengo. Vamos ver qual craque vai ser o escolhido para a próxima aventura emocionante. Agora, vamos voltar para essa incrível jornada do Bruno Henrique. Nos dias seguintes, começou a perceber a presença discreta do faxineiro. Sempre sorrindo, cumprimentando a todos com genuíno interesse, mas desaparecendo antes que alguém pudesse realmente notá-lo. Após uma dura derrota em casa, o vestiário estava tenso. Os jogadores saíram cabisbaixos, a comissão técnica frustrada. Bruno permaneceu sozinho, imerso em pensamentos quando ouviu o barulho de um esfregão deslizando pelo chão. Era quase meia-noite. "O senhor deveria descansar, Bruno", disse seu Raimundo ao passar pela porta. "Amanhã é outro dia, outra chance." "Você ainda está aqui?" perguntou Bruno surpreso. "O trabalho não termina até tudo estar brilhando", respondeu com simplicidade. "E depois de uma derrota, o lugar fica mais bagunçado. Os jogadores ficam nervosos, é compreensível." O que impressionou Bruno não foram só as palavras, mas o tom. Não havia queixa, apenas compreensão. Enquanto observava o faxineiro se afastar, percebeu algo. Em um clube onde todos buscavam reconhecimento, ali estava um homem que trabalhava incansavelmente nas sombras, sem jamais buscar os holofotes. "De onde vem o senhor, seu Raimundo?" Bruno perguntou, sentindo uma curiosidade genuína. O faxineiro sorriu, seus olhos cansados ganhando um brilho especial. "De longe, meu filho. De muito longe. Mas isso é história para outro dia." E com essas palavras enigmáticas, desapareceu no corredor escuro, deixando Bruno com uma pergunta que não sairia mais de sua cabeça.
Quem realmente era aquele homem? 3 dias depois da conversa, Bruno não conseguia parar de pensar no faxineiro. Durante os treinos, flagrava-se observando seu Raimundo trabalhando discretamente nos cantos do CT. Notou como ele limpava com cuidado cada espaço, como conhecia cada jogador pelo nome, mesmo os da base, e como sempre tinha uma palavra de incentivo para os funcionários mais jovens. Numa quinta-feira chuvosa, após o treino tático, Bruno encontrou seu Raimundo limpando as chuteiras de um dos jogadores da base. "Isso não é sua função, seu Raimundo", comentou Bruno. "O menino mora longe, craque. Se as chuteiras não secarem direito, ele pode ter bolhas nos pés." "E aí, como vai jogar bem?", respondeu com naturalidade, como se aquele gesto extra fosse a coisa mais normal do mundo. Aquela noite, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar, Bruno decidiu fazer algo que nunca imaginou: pedir a um amigo para seguir seu Raimundo após o expediente. Ligou para Tiago, um amigo de confiança, e explicou a situação. Tiago, intrigado com o pedido incomum, concordou em ajudar. Às 23h15, Tiago viu o faxineiro sair pela porta lateral, carregando uma mochila surrada. Seu Raimundo não foi para o estacionamento. Em vez disso, caminhou até o ponto de ônibus. A chuva caía fina e constante sobre o Rio de Janeiro. Tiago seguiu o ônibus com seu carro, mantendo distância. Após quase 1 hora, seu Raimundo desceu em um bairro da Zona Norte, longe do glamour da Zona Sul carioca. Caminhou por mais 15 minutos por ruas mal iluminadas, até chegar a uma pequena casa de esquina, com muros descascados, mas um jardim bem cuidado na entrada. Tiago estacionou discretamente e observou. Para sua surpresa, mesmo àquela hora tardia, luzes estavam acesas. Quando seu Raimundo abriu o portão, uma menina de aproximadamente 10 anos correu para abraçá-lo. "Vovô, consegui fazer toda a lição hoje." Seu Raimundo a ergueu nos braços, ignorando o evidente cansaço. "Que maravilha, minha princesa. E a vovó, como está? A febre voltou?" A voz da menina perdeu o entusiasmo. "Mas ela disse que ia melhorar." "Quando você chegasse." Tiago sentiu um aperto no peito. Algo naquela cena o tocou profundamente. Estava prestes a ir embora quando notou que, ao entrar em casa, seu Raimundo tirou da mochila algumas sobras de comida, cuidadosamente embrulhadas. A chuva engrossou, batendo violentamente no teto do carro. Tiago permaneceu imóvel por alguns minutos, sentindo-se ao mesmo tempo intruso e testemunha de algo que muitos não enxergavam: a dignidade silenciosa daqueles que servem sem jamais pedir reconhecimento. Naquela noite, Tiago ligou para Bruno e relatou tudo o que havia visto. O atacante ouviu em silêncio, sentindo um misto de emoções. Ele entendeu que havia muito mais em jogo do que apenas futebol. Havia vidas, histórias, lutas diárias que aconteciam longe dos holofotes, longe do rugir da torcida, mas com uma força que poucos atletas possuíam. Na manhã seguinte, Bruno chegou ao CT determinado a saber mais sobre seu Raimundo. Discretamente procurou o departamento pessoal e, usando sua influência como jogador, conseguiu acesso à ficha do faxineiro. O que descobriu o deixou sem palavras. Raimundo José da Silva, 54 anos, ex-jogador das categorias de base do próprio Flamengo nos anos 80. Uma lesão grave no joelho encerrou sua carreira antes mesmo de ela começar. Formado em educação física, nunca conseguiu emprego na área. Viúvo há 2 anos, criava sozinho a neta Maria, de 10 anos, enquanto cuidava da esposa doente,
acamada com uma condição cardíaca grave. Ele foi jogador? Murmurou Bruno para si mesmo, perplexo. E dos bons? Respondeu o antigo massagista que passava pelo corredor. Dizem que era rápido como você, Bruno. Destino cruel, né? Um dia está prestes a ser o craque do time, no outro, não consegue nem correr direito. Naquela tarde, após o treino, Bruno foi até o pequeno depósito onde seu Raimundo guardava os materiais de limpeza. O faxineiro estava organizando produtos em prateleiras desgastadas. Seu Raimundo, por que nunca disse que jogou aqui? Perguntou Bruno sem rodeios. O faxineiro parou o que fazia, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Isso foi há muito tempo, craque. Outro homem, outra vida. Por que continua no clube como faxineiro? O homem fechou os olhos por um instante, como se buscasse palavras que estavam guardadas há décadas. Quando perdi tudo, o Flamengo me ofereceu este trabalho. Eu podia ter recusado, ter ido embora amargo. Mas entendi que não era sobre o que eu tinha perdido, mas sobre o que ainda podia dar. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Bruno. Todo dia que entro aqui, craque, ainda sinto a mesma emoção de quando entrava para jogar. A diferença é que agora meu campo é outro, minha bola é outra. Mas o amor é o mesmo. Bruno sentiu seus olhos marejarem. Ali estava uma lição que nenhum título havia lhe ensinado. Como está sua esposa? Perguntou Bruno. A expressão de seu Raimundo mudou. Cada dia mais difícil. O tratamento é caro. A pequena Maria nasceu quando já estávamos velhos, filha do nosso único filho que perdemos num acidente. É muita responsabilidade, craque. Mas Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar. Naquele momento, Bruno entendeu o verdadeiro significado de força e resiliência. Não era sobre marcar gols ou receber aplausos. Era sobre seguir em frente quando tudo parecia impossível. Sobre encontrar alegria nas pequenas vitórias diárias. Posso visitar vocês algum dia? Perguntou Bruno, surpreendendo a si mesmo com o pedido. Os olhos do faxineiro brilharam. Seria uma honra, craque. Maria não vai acreditar que o Bruno Henrique vai visitar a gente. Ela é sua fã, sabia? Guarda todos os recortes de jornal sobre o senhor. Quando se despediram, algo havia mudado. Não eram mais o jogador e o faxineiro. Eram dois homens unidos pelo mesmo escudo, pelas mesmas cores, mas principalmente pela mesma compreensão de que, no fim, o que realmente importa está muito além das 4 linhas. No domingo seguinte, após um importante clássico vencido pelo Flamengo, a sala de coletiva estava lotada de jornalistas. Bruno, normalmente contido nas entrevistas, surpreendeu a todos com uma declaração inesperada. Antes de falar sobre o jogo, quero dizer que esta vitória é dedicada a alguém especial. Um homem que me ensinou nas últimas semanas o verdadeiro significado de ser Flamengo. Fez uma pausa respirando fundo. Seu Raimundo, nosso faxineiro, é um exemplo de dedicação e amor a este clube que todos nós deveríamos seguir. Os jornalistas se entreolharam. Câmeras buscavam o faxineiro que não estava presente. Na manhã seguinte, Bruno chegou ao CT com um plano. Reuniu-se com a diretoria e expôs uma ideia que vinha amadurecendo. Criar um programa de assistência para funcionários em situação vulnerável, começando por melhorar o plano de saúde para incluir doenças mais complexas. O Flamengo não é só um clube de futebol, argumentou Bruno. É uma família, e nas famílias cuidamos uns dos outros. Uma semana depois,
Bruno dirigiu até a casa de seu Raimundo, acompanhado de 2 médicos especialistas. Dona Josefa, esposa do faxineiro, recebeu uma avaliação completa e um novo plano de tratamento. A pequena Maria ganhou uma bolsa integral em uma das melhores escolas da cidade, parceira do Flamengo. Mas o que ninguém esperava veio 3 meses depois. Num dia de treino comum no ninho do urubu, Bruno surpreendeu a todos ao anunciar uma homenagem especial. No intervalo do treino, sob os olhares curiosos de jogadores, comissão técnica e funcionários, seu Raimundo entrou no campo de treino vestindo a camisa 27 do Flamengo, com seu nome nas costas. Hoje, disse Bruno ao microfone emocionado, estamos corrigindo uma injustiça histórica. Este homem deveria ter brilhado aqui como jogador, mas o destino escolheu outro caminho. Mesmo assim, ele nunca abandonou nossas cores, nunca deixou de servir com amor e dedicação. Companheiros, este é Raimundo José da Silva, o maior craque que vocês nunca viram jogar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, seu Raimundo caminhou até o centro do campo de treino, apoiado em Bruno e em sua netinha Maria. Da lateral do campo, Dona Josefa assistia em uma cadeira de rodas adaptada, acompanhada por enfermeiros. O velho faxineiro recebeu uma camisa emoldurada e uma placa de reconhecimento por seus 15 anos de serviços prestados. Mas o momento mais emocionante veio quando Bruno anunciou que o novo vestiário das categorias de base levaria o nome de seu Raimundo, para inspirar gerações futuras. Nunca busquei reconhecimento, disse seu Raimundo ao microfone com voz tremida. Só queria retribuir o que o Flamengo me deu. Dignidade quando mais precisei. Se fiz meu trabalho com amor, foi porque aprendi que não importa a função que ocupamos, mas como a exercemos. Os jogadores, muitos deles visivelmente emocionados, se aproximaram para cumprimentar seu Raimundo. Alguns compartilharam histórias de como o faxineiro sempre tinha uma palavra de incentivo nos momentos difíceis. Outros admitiam, envergonhados, que mal haviam notado sua presença antes, prometendo a si mesmos que isso mudaria dali em diante. Meses depois, sentados na varanda da casa de seu Raimundo, agora reformada graças a uma vaquinha organizada pelos jogadores, Bruno e o faxineiro observavam Maria brincando no jardim. Dona Josefa, em tratamento avançado, conseguia agora sentar-se em sua cadeira e até conversar por períodos mais longos. Sabe, craque, disse seu Raimundo. Quando o senhor começou a me notar, pensei, o que um homem como ele quer saber da minha vida simples? Bruno sorriu. E eu descobri que não havia nada de simples em você, seu Raimundo. Você me ensinou que grandeza não está no que fazemos sob os holofotes, mas no que escolhemos fazer quando ninguém está olhando. O faxineiro, agora coordenador do novo programa social do Flamengo, assentiu. No fim, craque, todos nós estamos tentando fazer o melhor com o que temos. Alguns viram jogadores, outros faxineiros. Mas todos podemos ser heróis para alguém, mesmo sem nunca ganhar uma medalha. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, Bruno refletiu sobre como uma simples decisão de investigar a vida de um funcionário havia transformado não apenas a vida de seu Raimundo, mas a sua própria. Ele entendeu que ser um craque vai muito além do campo, dos gols e das jogadas. É sobre enxergar o valor em cada pessoa. É sobre usar seu privilégio para elevar os outros. E em um mundo onde o futebol muitas vezes se perde em egos e milhões, essa talvez fosse a vitória mais importante de todas.